Olá! Hoje a gente vai fazer uma parada um pouco diferente, uma meditação. Vamos pensar juntos numa jornada que, olha, é universal. Uma história que se desenrola em só 3 dias, mas que reflete dor, silêncio e, no fim das contas, uma esperança que muda tudo. É uma história que ecoa forte até hoje, sabe? E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que só 3 dias podem ser um espelho para uma vida inteira de dor, de silêncio, de esperança? Parece loucura, né? Mas vamos explorar isso juntos e ver como essa jornada tem tudo a ver com a nossa própria vida. Então vamos lá. Nossa jornada começa na sexta-feira. E olha, não é uma sexta qualquer. Era para ser um dia de preparação, um dia sagrado, mas ele se transforma num palco de muita escuridão e dor. É aqui que o capítulo mais sombrio dessa história começa. A história diz que naquele dia o céu simplesmente escureceu. Dá pra imaginar? Enquanto a maioria das pessoas estava ali se preparando para um momento sagrado, uma coisa terrível estava acontecendo bem ali. E não era só mais uma crucificação, não. Aquilo ali era um cumprimento de profecias antigas sobre um cordeiro que seria sacrificado. E é aqui que a gente vê a primeira grande, a primeira paulada na expectativa de todo mundo. O que se esperava? Um Messias conquistador, um rei poderoso que ia libertar geral. Mas a realidade foi um servo sofredor. A esperança era por um tipo de salvação, mas o que apareceu na frente deles foi algo que ninguém conseguia entender. Mas aí vem um ponto de virada fascinante. Aquelas palavras, "está consumado", poderiam soar como um grito de derrota, né? Mas não. A visão aqui é de que foi uma declaração de missão cumprida. Não era o fim, era a conclusão vitoriosa de um plano muito, muito maior. Depois de toda a intensidade da sexta-feira, o clima muda, completamente. A gente chega no sábado. E o sábado é um dia que não é definido pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Pela ausência. É um tempo de espera, de dúvida e de um silêncio, um silêncio profundo. Tenta imaginar a cena. Os seguidores, a galera que largou tudo para seguir ele, agora estão escondidos. O medo é palpável, a confusão é total. Aquela esperança que movia todo mundo, parece que ela morreu ali na cruz. Era para ser um dia de descanso, o Shabá. Mas como é que se descansa quando o seu mundo inteiro acabou de desabar? O céu ficou em silêncio. Pensa nessa sensação, um vazio profundo, uma ausência total. Depois de tanta coisa acontecendo, de profecias, de milagres, veio o nada. Um silêncio que, de tão quieto, era ensurdecedor. E é aqui que a gente se pergunta, que silêncio era esse, afinal? Era um silêncio de abandono? De que acabou tudo? Game over? Ou será que, como uma outra perspectiva diz, tinha algo acontecendo nos bastidores? Algo que ninguém conseguia ver? E essa é a interpretação talvez mais profunda desse sábado. Enquanto aqui fora, no mundo visível, o que reinava era a quietude do desespero, lá, num plano invisível, uma batalha cósmica estava acontecendo. Aquele silêncio, então, não era vazio. Era o palco onde a própria morte estava sendo derrotada, por dentro. Bom, depois da escuridão da sexta e do silêncio pesado do sábado, a história dá uma virada de 180 graus. Chega o domingo, o terceiro dia, e com ele vem a luz, vem a esperança, vem um recomeço que, sinceramente, ninguém mais estava esperando. E a ação recomeça, de um jeito bem simples até. As mulheres, movidas pelo luto, pelo amor, pelo dever, elas vão até o túmulo. Pra quê? Pra cuidar do corpo. Elas não estavam esperando nada, nadinha. Só uma pedra pesada e um corpo sem vida. Mas o que elas encontraram ali, aquilo ia mudar a história para sempre. E essa é a mensagem, a que atravessa os séculos, sabe? A declaração de um anjo que vira o jogo completamente. A morte não deu a palavra final. O túmulo vazio. A esperança não estava morta. Ela tinha ressuscitado. Domingo foi glória. Essa frase resume tudo, né? É explosão de alegria, de triunfo, a dor da sexta, o silêncio do sábado, finalmente tem uma resposta. O ponto central é esse. A cruz não era o fim, era o caminho. E o domingo foi pura glória. Ok, agora vamos trazer tudo isso para nossa realidade. Como é que essa história de 3 dias se aplica na vida da gente? O segredo, eu acho, é não ver esses dias como eventos lá do passado, mas como ciclos. Ciclos que todo mundo passa.
Se a gente parar pra pensar, às vezes a vida da gente parece uma sexta-feira, né? Cheia de dor, de perda. E em outros momentos a gente tá vivendo um longo e silencioso sábado. Um tempo de incerteza, que parece que nada acontece, que a esperança já era. Mas, e esse é o grande mais de toda essa reflexão, a promessa central é essa: não importa o quão escura seja a sexta-feira, não importa o quão silencioso e longo seja o sábado, a história não acaba aí, na dor. A promessa é que amanhã sempre chega, o domingo sempre vem, um novo começo é inevitável. E a gente termina com esse pensamento que é muito poderoso. A força que esvaziou aquele túmulo, ela não ficou lá no passado como uma peça de museu. A mensagem final é sobre uma transformação que acontece até hoje. É a capacidade de pegar os finais mais sombrios e transformar em recomeços gloriosos, em vida nova. A alma se esvazia e a esperança se engana, mas há um caminho que muda tudo agora. É só crer no Galileu, ele nunca vai embora. Mesmo que pareça longe, ele tá por perto. Ele vê os humildes, ouve o clamor secreto. Basta crer, basta crer.